Série de reportagens apresenta hoje as atribuições do Ministério Público Especial que atua junto ao TCE Ceará. O órgão ministerial tem a função de defender o cumprimento das leis. Políticas públicas. Primeiro ano do Pacto Cearense pela Primeira Infância é marcado por avanços na adesão e no cumprimento de compromissos. Mais de 770 participantes no interior do Ceará são capacitados na terceira etapa do TCE Educ 2026. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! O Acontece TV está apresentando uma série de reportagens especiais sobre os setores do TCE Ceará. Nesta edição você vai conhecer as atribuições do Ministério Público Especial que atua junto a esta Corte de Contas. O Ministério Público Especial, junto ao TCE Ceará, o MPC, é um órgão permanente e essencial às funções da administração pública do Estado, responsável pela defesa, fiscalização e controle externo contábil, financeiro, patrimonial, dentre outros. Entre as atribuições estão a emissão de pareceres, acompanhamento de processos e a atuação em auditorias e prestações de contas. O Ministério Público de Contas é composto pelo Procurador-Geral Aécio Vasconcelos, eleito para o biênio 2024-2026, e pelos procuradores Cláudia Patrícia, Eduardo Souza Lemos, Gleidson Alexandre, Júlio Saraiva e Leiliane Feitosa. O órgão ministerial tem a função de defender o cumprimento das leis. Para isso, ele atua no tribunal tomando medidas que protejam a justiça e a administração e o dinheiro públicos, atuando preventivamente em benefício da sociedade. A gente tem uma atuação que é fundamental, primeiro, quanto à regularidade do processo, porque o Ministério Público ele verifica, quando o processo chega para a emissão de parecer, verifica todas as questões relativas à regularidade processual, devido processo legal, intimações, caracterização das irregularidades. Então a gente faz um pente fino na regularidade processual. Já no mérito, a nossa atuação é importante porque o processo é dialógico, né? É plural, começa com uma informação técnica que é muito relevante, porque analisa a gestão, as questões que estão colocadas no processo e aponta as impropriedades, né? Essas impropriedades são submetidas ao contraditório, à ampla defesa, à manifestação das partes e o processo retorna à área técnica que emite um relatório final sobre as irregularidades que eventualmente não tenham sido sanadas pela manifestação da defesa. Nesse momento, o processo vem ao Ministério Público. E aí o Ministério Público, me parece, dá uma outra visão, né? Mais jurídica, digamos assim, e mais livre para valorar os fatos. Em 2025, a área manteve atuação constante nos processos, com um volume significativo de atuações técnicas ao longo do ano. No total, foram mais de 4.400 manifestações processuais emitidas, tanto escritas quanto orais. Esse desempenho tem impacto direto. Quanto mais ágil a análise dos processos, menor o risco de prescrição, ou seja, casos que deixam de ser julgados por perda de prazo. O órgão também desenvolve ações preventivas e orientadoras, ajudando a gestão pública a evitar erros, o que contribui para reduzir irregularidades. Uma dessas iniciativas é o MPC em Ação, publicação que dá transparência às principais atividades desenvolvidas pela área. O informativo reúne as estratégias e decisões do Ministério Público Especial junto ao TCE Ceará, é divulgado trimestralmente e está disponível para toda a população. As edições da publicação podem ser conferidas no site do Tribunal, na área MPC. A ideia do informativo surgiu como uma tentativa de aproximar o Ministério Público de Contas da sociedade e dos órgãos públicos em geral, ampliar o nosso diálogo com os demais atores sociais. Ele tem o objetivo de divulgar as ações, os resultados, o produto da atividade do Ministério Público de Contas. O nosso trabalho é muito técnico, o informativo foi uma maneira que nós encontramos de conversar com o cidadão, que é o destinatário final do nosso trabalho, de uma maneira mais
simples e acessível. O informativo divulga entendimentos do Ministério Público, divulga decisões importantes do tribunal, presta conta sobre aquilo que acontece dentro do Ministério Público, nossas reuniões, as decisões que foram adotadas dentro do Colégio de Procuradores. Então, assim, como você disse, é uma transparência total. Na prática, todo esse trabalho tem reflexo direto na vida do cidadão. Ao fortalecer o controle e evitar desperdícios, o Ministério Público de Contas contribui para uma gestão mais eficiente e responsável, comprometido com a defesa do interesse público. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre o Pacto Cearense pela Primeira Infância, que completa 1 ano com avanços nos compromissos firmados em prol das nossas crianças. O Pacto Cearense pela Primeira Infância, iniciativa do TCE Ceará, que conta com vários parceiros, completa 1 ano. Estes 12 meses foram marcados por avanços na adesão e no cumprimento de compromissos em prol das nossas crianças. Saiba mais no Conexão Cidadão. Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eu, Dimitri Lima, junto aqui com Carolina Madeira, vamos falar sobre assuntos pertinentes à Corte de Contas cearense e hoje, claro, não vai ser diferente. Não vai ser diferente, Carol. Hoje, motivo de comemoração, né? Estamos aí com 1 ano do Pacto Cearense pela Primeira Infância, Carol. Que exatamente é uma iniciativa do Tribunal de Contas voltada para fortalecer políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos de idade. A gente sabe que é uma faixa etária importantíssima, né? De cuidados, precisa ser um cuidado multifatorial, não é só ali na de saúde ou é só a professora, não. São muitas questões que precisam ser olhadas para essas crianças. Exatamente. Por isso, convidamos aqui, que a gente brinca dizendo que é a mãe do pacto, né? Luciana Queiroz, seja bem-vinda mais uma vez, Luciana. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Vamos para relembrar esse 1 ano, Luciana. Qual é a importância desse pacto da primeira infância? Não só para o tribunal, claro, que o tribunal está só capitaneando, né? Mas para as crianças cearenses. Por que é importante? Não, assim, a gente chega nessa trajetória de 1 ano do pacto, né? Foi uma trajetória que eu digo de muito envolvimento, muito engajamento entre esses participantes do Pacto Cearense, mas também muito aprendizado aqui por parte do Tribunal de Contas, né? Que a gente fica muito naquela figura, vamos avaliar a política pública, mas hoje a gente participa dessa política pública, né? E aí o pacto veio nessa figura onde o Tribunal de Contas entra nesse elo de toda essa gestão colaborativa que a gente fala, né? A gente fala de uma governança colaborativa. E aí ele vem para fazer esse elo entre os municípios, entre o Estado do Ceará, entre os poderes dentro do Estado do Ceará, né? Quando a gente fala Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e algumas representações de entidades da União também, né? Ministério Público do Trabalho. E aí a gente entra como Tribunal de Contas nesse elo de articulação dessa governança colaborativa e aprendendo também a dificuldade que é realmente estabelecer essa conexão. Mas a gente comemora esse ano de pacto com muitos avanços, graças a Deus, assim, em festejamento mesmo. E, Luciana, em termos de adesão, como é que os órgãos públicos, seja estaduais ou municipais, aderiram a essa iniciativa? Foi uma longa caminhada, né? No dia 7 de abril de 2025, a gente fez o lançamento oficial do pacto e aí tivemos aquele primeiro start e a partir disso foi uma longa jornada onde a gente fez as caravanas regionalizadas, onde a gente buscou algumas entidades estaduais que ainda não eram aderentes ao pacto nessa busca ativa, né? Vamos dizer assim, a gente também fez uma busca ativa por essa política. E ao longo dessa jornada a gente de fato conseguiu alcançar as 184 prefeituras municipais aderentes ao pacto, eu acho que em torno de 120, um pouquinho próximo de 120 câmaras municipais, né? Todos os poderes a nível de Estado, desde o Executivo, de Judiciário, todos os poderes a nível do Estado também participam, como eu disse, essas entidades da União, mas não só a questão da adesão.
né? A gente foi além, não adiantava só aderir. Não era só colocar não era no só papel, assinar, né? de fato. O propósito dele não foi ser só um papel assinado, nunca foi. Então, por isso que a gente veio com o ambiente do próprio site do Pacto Cearense para ver, de fato, esse engajamento frente a esses compromissos firmados. E isso aconteceu, né? Essa caminhada aconteceu, houve esse engajamento, onde a gente, eu falo que foi realmente um acompanhamento bem próximo. Hoje a gente tem 45 prefeituras municipais que conseguiram concluir os 9 compromissos firmados. E quando a gente fala em compromissos firmados, não se resume só aos compromissos, porque para cada compromisso ela tinha ações a serem realizadas, né? Então a gente chega aí a quase umas 25 ações serem realizadas, para que de fato esse compromisso se torne realidade. Então a gente veio nessa vitória, né, de 45 prefeituras municipais que concluíram todas as suas ações do Pacto Cearense. A boa parte, acho que quase todas as entidades estaduais avançaram muito nos seus compromissos, né? Inclusive o Tribunal de Contas também realizando ações para se colocar em prática. Então foi uma caminhada bem próxima, bem engajadora, mas que a gente, como tribunal, foi muito bem acolhido. E, Luciana, mas assim, quando uma gestão municipal, uma prefeitura, adere ao pacto, na prática, assim, você poderia dar exemplos do que ela poderia fazer para desenvolver as políticas públicas para a primeira infância? A gente brinca muito que é uma trajetória de caminhada, é uma escalada. O primeiro de tudo é a decisão política, né? Que é a adesão do pacto. Então, assim, aquele gestor máximo entender que aquela causa é importante para ele. E uma vez a gente conseguindo isso, é a gente estabelecer essa rede de governança interna, que vem desde um comitê intersetorial da política pública da primeira infância, lá naquela região, naquele município, que envolva as secretarias mais importantes e que, inclusive, garanta a participação social. E esse comitê não basta ser formalizado, eles têm que nos encaminhar pelo menos 3 atas de reunião desse comitê intersetorial. Esse comitê ele tem que produzir um plano de ação também para todas essas áreas envolvidas. E aí a gente vem para um plano municipal, que ele não basta ter nossos 184 municípios, desde 2022 já tem seus planos municipais pela primeira infância, mas não basta ter o plano, né? Você está monitorando o seu plano, você divulgou, esse seu plano é transparente, está divulgado. Ah, não basta... O que está faltando para sair? O que está faltando para sair? Né, Luciano? Muito Todo disso mundo para tinha, sair. mas estava faltando um empurrão. Esse empurrãozinho, que aí a gente vem com um plano de ação. Vamos olhar para esse teu plano, vamos construir um plano de ação de curto prazo, porque é um plano de 10 anos, né? A gente espera chegar no 10º ano para realizar. E aí foi indo a questão do financiamento sustentável, né? Você tinha o seu orçamento disponível para a primeira infância, então a gente diz que cada uma foi encaminhada. Você tinha ação de envolvimento da sua comunidade com a importância do direito da primeira infância, e tinha ação prevista para isso, né? Então era uma caminhada até chegar realmente a estabelecer essa governança interna em termos de gestão da política da primeira infância. Que alegria recebê-la aqui, Luciana, mais uma vez, agradecer a sua presença. Nós que agradecemos. Obrigada. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques esta semana aqui no TCE Ceará. Veja também, TCE Educ leva capacitação a mais de 700 pessoas pelo interior do estado. Mais de 770 participantes no interior do Ceará foram capacitados na 3ª etapa do TCE Educ 2026. A programação abordou temas ligados à administração pública em 9 municípios ao longo da semana passada. Uma iniciativa do Instituto Plácido Castelo, o IPC, o programa TCE Educ segue para mais uma fase de realização, dessa vez com a 3ª etapa das formações itinerantes. O objetivo da Escola de Contas da Corte Cearense é promover a integração dos gestores públicos, servidores e cidadãos nos municípios do Ceará. Palhano, Quixeré, Russas, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaruana, Aracati, Beberibe e Fortim. Esses foram os 9 municípios que receberam as formações do TCE Educ municipal. As capacitações são realizadas em diferentes formatos. Há cursos presenciais ministrados por servidores do TCE Ceará, mas também facilitadores que, de forma remota, apresentam outros eixos temáticos, como o controle externo e a prestação de contas, garantindo a pluralidade de informações abordadas.
Nós entendemos que houve uma melhoria com relação à aplicação da nova lei, né? Nós estivemos com esse mesmo processo no ano anterior. Hoje nós estamos renovando esse assunto, mas de forma mais direcionada, com focos específicos. E nós já sentimos, por exemplo, a questão do PCA. Já tem muitos municípios que trouxeram isso no dia a dia, já atualizaram esse problema, essa questão, né, da lei. E isso vem trazendo resultados positivos nesse aspecto aí da aplicação da lei. Ao todo, 54 localidades estão programadas para este ano, por meio da etapa municipal do programa. Já em 2027, 130 cidades cearenses deverão ser beneficiadas com as iniciativas. Nos nossos eventos municipais, nós tivemos nessa edição desta semana um número maravilhoso de participantes. Nós tivemos 777 participantes, e o que representa essa busca realmente do gestor público por conhecimento. E esse é o grande papel sendo realizado de fato. É quando a gente consegue atingir esses gestores e contribuir para a melhoria da qualidade da gestão pública. Vamos agora direto à redação do Acontece TV, onde Viviane Gonçalves traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana. Olá, Gabriela e todos que acompanham o Acontece TV. O TCE Ceará conquistou o Prêmio de Conformidade da Informação Contábil, Fiscal e Financeira do Estado. A iniciativa da Secretaria da Fazenda busca valorizar a gestão responsável, reconhecendo quem segue as normas e dissemina boas práticas, para fortalecer a credibilidade e a eficiência do Estado. E já está disponível o resultado dos estudantes classificados para a próxima fase da 3ª Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas, competição educativa do Tribunal de Contas do Ceará. A disputa agora será em nível regional e está marcada para o dia 17 de abril. O TCE Ceará está realizando auditorias de conformidade para avaliar a gestão, a conservação e a manutenção dos prédios da Polícia Civil e da Polícia Militar no Estado. O trabalho verifica se a infraestrutura das unidades atende às condições adequadas de funcionamento, tanto para os servidores quanto para os cidadãos. A 2ª edição do TCE Eduque Regional está chegando e será realizada em Iguatu, no dia 29 de abril. A programação contará com palestras e cursos sobre legislação e gestão pública. Para participar, basta acessar o IPC Eduque e realizar a inscrição. Onde moram as lembranças é o tema da nova exposição em cartaz no TCE Ceará. As obras da artista Jacinta Cavalcante apresentam rostos, cabeças e personagens que representam histórias, sentimentos e lembranças ao longo do tempo. Vale a pena conferir. O Acontece TV de hoje fica por aqui. Para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana!